Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Live surpresa aqui para vocês. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Roberta Andriane Renault, sou advogada criminalista. Tenho essa fanpage com muito carinho aqui no Facebook, chamada de Vocação Jurídica, aonde eu compartilho conhecimento sempre voltado para a prática penal, com muito amor para você, né? E as minhas ideias. Deixa eu só falar para vocês. Quem tiver interesse em acompanhar um pouquinho da minha vida diária como criminalista, eu criei o Diário de uma Criminalista lá no Instagram. Bom dia, doutor Lauro, seja bem-vindo. Então, @Roberta Renault. Renault é o meu sobrenome, né? Quem quiser acompanhar, é só entrar lá no Instagram, tá bom? Bom, hoje a ideia dessa live, na verdade, eu nem iria fazer, mas vocês sabem que, além de advogada, eu sou consultora e mentora de advogados que estão iniciando a carreira. E que eu tenho um grupo de apoio onde vários advogados se reúnem e tiram dúvidas, né? A gente debate lá sobre alguns pontos. Bom dia, doutor Benami, sempre presente, né? Obrigada, querido, pela sua participação mais uma vez, viu? Então, esse grupo que nós temos, né, para discussão dos problemas do dia a dia da advocacia criminal, eu até estou migrando. Antes era só o do WhatsApp, mas como eu excedi o número de membros, porque o WhatsApp só permite 256 membros, eu abri um outro grupo no aplicativo. E nesses grupos a gente vai debatendo sobre essas problemáticas da advocacia criminal e me foi levantada a seguinte questão referente a recurso. Antes de falar da questão prática propriamente dita, eu tenho essa obrigação, eu me sinto assim, como professora e como mentora. Bom dia, doutora Carla, obrigada. Então, qual é a minha recomendação para vocês, né? Sempre que vocês forem redigir uma peça, seja qual for, pessoal, resposta à acusação, bom dia, querida, resposta à acusação, apelação criminal, recurso em sentido estrito, estudem o recurso, estudem a peça, o instituto propriamente dito. Por que eu estou falando isso? Porque as perguntas que às vezes são feitas para mim pelos advogados são perguntas, eu interpreto da seguinte forma: não conseguiu estudar. Ela não sabe sobre o Instituto. Não adianta você, me deparei com um caso e eu vou agora ter que apelar. Então, eu vou procurar um recurso na internet, vou copiar e colar e vou fazer. Não. Eu vou dar um pause, né? Vou pausar agora, vou estudar sobre o que é apelação, quais são os princípios que versam sobre a apelação, qual é o conteúdo da apelação, como é que funciona a tramitação. Só depois que eu estudar esse passo a passo, aí sim eu vou redigir a peça. As pessoas fazem o contrário. Eu sei que dá mais trabalho, mas você não quer uma peça bem feita? Então você precisa estudar o Instituto. Bom, tecidas esses esclarecimentos, eu vou passar um caso prático que foi apresentado no grupo. É o seguinte, vou apresentar dois, tá? Nós temos um cliente, suponhamos que o seu cliente veio a ser condenado pela prática do crime de estelionato e foi fixada uma pena, né, para ele, lógico, uma reprimenda estatal. Aí o que aconteceu? O Ministério Público, ele interpôs um recurso e ele quis atacar a dosimetria da pena. Ele era a favor da condenação e quis atacar a pena, né? Ele queria uma pena mais alta para esse seu cliente que foi condenado pelo estelionato. Você, por sua vez, recorreu e você queria atacar a condenação. Então, no seu recurso só tem o pleito da absolvição, a discussão das provas para absolver o cliente. E no caso do Ministério Público só tem a análise da dosimetria da pena. E aí me perguntam, Roberta, o tribunal ele pode apreciar ambas as questões? Lógico que sim. Pessoal, a gente tem um princípio, né, que rege o direito processual penal e o direito processual civil, que é o tanto devolutam quanto apelatum.
Então, é o princípio da devolução. Eu só devolvo ao tribunal a matéria que foi objeto do recurso. Como você recorreu da parte da absolvição e o Ministério Público recorreu da parte da pena, o tribunal vai poder decidir as duas questões. Agora, se no outro caso fosse o seguinte, você tivesse recorrido apenas da absolvição, né? E o Ministério Público não tivesse recorrido, que o tribunal poderia julgar? Apenas as provas no que diz respeito à absolvição ou condenação. Então, se o tribunal manter essa condenação, ele de forma alguma poderia analisar o quê? A questão da pena. Porque, nesse segundo caso, só você recorreu, só a defesa recorreu, e a defesa só atacou a questão da absolvição. É óbvio que você, como advogado, você tem que verificar todas as nuances do recurso, todos os pontos que podem ser debatidos, nulidades, preliminares, né? Isso é de fundamental importância. E se tiver cabimento para atacar a dosimetria, ataque também. Agora eu vou dar uma outra situação que foi a que o advogado apresentou para mim. O que aconteceu? Na verdade, houve uma condenação, eu nem me lembro qual foi o crime. Ele recorreu dessa decisão, dessa sentença, pediu a absolvição, né? E pediu subsidiariamente, caso não fosse mantida a condenação do acusado, do cliente dele, que a pena fosse diminuída. E aí, o Ministério Público, em contrarrazões, disse esse advogado, requereu o aumento da pena. Então, quando ele foi falar da questão, em contrarrazões, da questão da dosimetria, ele pediu o aumento da pena. Pode isso? Né? Essa é a minha pergunta. Quem quiser se arriscar, então só teve um recurso da defesa. A defesa pediu a absolvição e, subsidiariamente, a diminuição da pena. O Ministério Público, por sua vez, não recorreu, transitou em julgado para o MP. E ele apenas apresentou as contrarrazões. Vocês sabem que é a peça que é apresentada toda vez que alguém apresenta apelação, a outra parte tem as contrarrazões. E nessas contrarrazões, o Ministério Público pediu o aumento da pena. Isso pode? Né? Essa é a minha pergunta. Bom, primeiro, princípio tanto devolutum quanto apelatum. Aqui não há dúvida de que o tribunal vai poder analisar tanto a dosimetria quanto a questão da absolvição. Por quê? Porque a defesa falou sobre isso. Então, o tribunal vai poder decidir sobre essas duas questões. Ele foi provocado a se pronunciar nesses dois casos, ok? Agora, o Ministério Público não recorreu, né? Então, só existe um recurso da defesa. E aí é que eu chamo a atenção de vocês. Se vocês estudarem os princípios que regem os recursos em geral, né, vocês vão entender o seguinte: existe um princípio chamado da reformatio in melius. Então, se só a defesa recorreu, o que o tribunal pode fazer? Ou o tribunal vai absolver o seu cliente, e aí esquece a pena, ou ele vai manter a condenação e manter a pena que foi fixada pelo juiz de primeiro grau, ou ele pode diminuir a pena. Ele jamais pode piorar a situação do acusado. Se só existe um recurso, o da defesa, ou a situação fica idêntica antes do recurso, ou ele vai ter uma melhora, né? Com a absolvição ou com a diminuição da pena. Isso é o princípio do reformatio in melius. Muitos não conhecem, né? E eu escuto isso, inclusive, de vários clientes. Mas aí cliente é leigo, né, pessoal? Cliente não sabe. Doutora, a senhora vai recorrer. Mas se a senhora recorrer, não pode ser que a minha pena fique ainda maior? Aí eu explico. Bom, se o recurso for só meu, a sua pena não pode ser majorada. Ou ela fica idêntica ou diminui, tá? Isso é fundamental. Todos vocês, quando forem redigir qualquer peça processual,
se atentem ao Instituto, estudem com muita calma, não vá no piloto automático. A gente está passando por um período bem conturbado, existem vários criminalistas no mercado. Além disso, direitos e garantias constitucionais vêm sendo violados cada vez mais, inclusive desrespeitos ao advogado. Então, para você conseguir se destacar, você tem que ter um algo a mais. Você tem que ter o domínio, e não só da técnica de redação jurídica, mas o conhecimento de todos os princípios do que você vai fazer. O que é um recurso de apelação? Muita gente nem sabe o que é, tem uma ideia. Como é que é esse processamento? Eu distribuo o recurso, o que é distribuir? Como que é essa distribuição? Isso tudo é colocado na peça. Existe a distribuição livre, existe a distribuição por prevenção. Como que vai chegar esse recurso na Câmara Criminal? Né? Como que é feito o julgamento? Gente, isso tudo tem que ser estudado. Tá bom? Essa era a minha dica de hoje. Eu não sei se amanhã eu vou ter tempo de fazer live, por razão dos compromissos, mas se você quiser entrar em contato comigo, tiver dúvidas, né, quiser participar de grupo dos advogados que estão iniciando na área criminal, eu já deixei aqui o meu WhatsApp para vocês. Cursos, eu estou com algumas turmas em aberto, todos cursos voltados para a prática penal também, com casos diários, para que você se aproxime realmente do cotidiano forense, é só entrar em contato comigo, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço imensamente a participação de todos, muito obrigada, espero vê-los em breve e fiquem com Deus. Bom trabalho para todo mundo, tá bom? Tchau, gente, um abraço.